E eu queria até aproveitar para trazer aqui também os outros destaques do dia com vocês, falando um pouquinho sobre o texto base da LDO, Carla. Vi aqui que você também publicou uma coluna hoje sobre isso. Comentando, então, a gente trazendo que o Congresso aprovou a lei, a gente pode primeiro trazer a notícia aqui para situar com o pessoal, de que o Congresso aprovou hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias com prazo para o governo pagar as emendas impositivas, ou seja, aquelas emendas obrigatórias, serão aproximadamente 37 bilhões de reais nessas emendas, e a discussão toda aqui em torno disso tem a ver com que, então, antes a gente não tinha esse prazo e acontecia muita reclamação dos parlamentares em torno disso, né, Carlos? O que a gente pode esperar que mude agora? Qual que é a sua análise dentro dessa situação? Quem Então, sai ganhando, existe. quem fica mais travado aí nessa história depois disso? É porque a LDO, ela é a prévia do orçamento, né, digamos assim. Ele é como se fosse quase uma carta de intenções do orçamento, de fato. Porque há ainda ajustes a serem previstos pela frente. O governo tem até março para fazer alguns ajustes, pode fazer o contingenciamento, pode fazer algumas outras alterações. No caso, aí a gente tem duas questões. Teve essas questões das emendas positivas, que é o quanto os deputados parlamentares vão ter já garantido ali, né? Pode ter uma alteração ou outra, mas é um volume significativo de recursos para os parlamentares. E ainda tem a discussão da meta fiscal, que aí é onde entra, por exemplo, a promessa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de zerar o déficit a partir do ano que vem. Uma promessa que o próprio presidente Lula, em outubro, já sinalizou que não iria cumprir a custo de investimento, que ele não ia abrir mão de investir para cumprir meta fiscal. E ali, naquela época, o Haddad chegou e disse: não, a minha palavra é, eu continuo indo atrás e perseguindo o déficit fiscal zero. E ali o mercado fez os seus ajustes e tal. O que que acontece? Hoje, esse texto base da LDO que foi aprovado agora pelos congressistas traz essa meta zero, como é a meta ligada ao Haddad. E aí, por conta disso, por exemplo, no caso dos senadores, a gente teve dois votos contrários ao texto que foi aprovado agora no Congresso. Um deles foi o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão, com quem eu conversei, e que ele disse que ele não votou a favor do texto justamente por conta dessa questão da meta fiscal zero, que daí ele disse, estão enganando, é uma mentira, há uma maquiagem aí nesse orçamento. O que há, de fato, eu não diria maquiagem. O que eu acredito que aí deve sim existir é esse texto que está sendo aprovado hoje, com as bases do orçamento de 2024, deve acabar sofrendo ajustes até março, quando o governo pode fazer. Até porque tem algumas matérias em discussões, que podem ajudar no aumento da arrecadação, enfim, tem algumas outras, são várias pecinhas desse xadrez para fechar a conta. Então, até março, esse texto está sendo aprovado hoje, pode de fato sofrer alteração. Se a meta vai continuar a zero ou não, aí a gente tem que ver. Mas o que diz, por exemplo, o senador que votou aí, um dos dois únicos contrários, é que seria aí uma meta não factível, né? Ele não vê o governo conseguindo cumprir. E que, de fato, é uma meta difícil a ser buscada, mas aí o orçamento pode ser ajustado. Enfim, faz parte, o Congresso tem que votar esse orçamento para ir para o recesso, e estão tendo discussões ainda de alguns destaques, né, que a gente precisa ver se muda alguma coisa no conceito maior do texto, e é quase 19 de dezembro e Brasília trabalhando, quero só dizer isso, a Os sucursal de 40, Brasília está a todo vapor. não, nos 45 do segundo tempo é uma discussão que a princípio parece tão técnica, mas tem todo esse panorama político aí por trás, né, Coach? O que a gente pode esperar É dessa verdade, discussão, como a Natália. Carla Foi, destacou? foi bom você levantar esse assunto, para não parecer que nós somos polianas aqui, que estão vendo tudo bonito e tal, pacificado, cara. Eu acho que esse é o grande nó político do país hoje. Isso aí mostra essa coisa do semiparlamentarismo que começaram a falar no governo anterior e que agora aumentou muito. Olha, para vocês terem uma ideia, cada coisa que o governo consegue aprovar na Câmara ou no Senado, eles vêm e tiram eles dão com uma mão e tiram com a outra. Então, a Haddad, como a Carla acabou de falar, está batalhando aí para aumentar a arrecadação para conseguir o tal déficit zero, né? Ao mesmo tempo, a Câmara hoje, nessa LDO,
botou 37 bilhões de reais para emendas parlamentares, que é herança do orçamento secreto, que é essa bandalheira sem controle que existe no país, em que cada deputado, cada senador manda o dinheiro para onde ele quer, sem nenhum controle, sem nenhuma ligação com o plano nacional. Né? É tudo varejo, é coisa de vereador. Né? E isso emperra muito o país, porque tira a capacidade do governo federal de fazer investimento. Acho que você tocou aí num ponto que vai ser muito discutido daqui para frente. Quem levantou isso ontem foi Jacques Wagner, o líder do governo no Senado, que falou que esse semiparlamentarismo aí de fancaria pode acabar gerando uma grande crise entre o parlamento e o governo. Eles estão indo longe demais. Né? E todo dia a gente vê na imprensa os escândalos que acontecem, quantos casos já envolvendo esse Juscelino Filho, que é ministro hoje do governo, ministro de comunicação do governo, os caras estavam fazendo, era a festa do caqui, sabe? O Bolsonaro entregou o orçamento na mão deles, principalmente o pessoal do Centrão, bancada ruralista, essa turma toda, né? E ele foi fazer campanha, né? Deixou na mão deles. E eles querem manter isso com o Lula. Eu acho que o Lula não vai acertar, não vai aceitar isso aí. Ao mesmo tempo, ele precisa ter a chamada governabilidade. Então, a cada votação importante do programa econômico do Haddad é uma chantagem a mais. Eles querem sempre mais, não tem fim. Não é só cargos e ministérios, que eles já pegaram um monte. Eles querem grana mesmo, grana viva para a campanha do ano que vem e para as próximas.